O padre Anselmo garante a Malu que ninguém sabe onde ela está, nem mesmo sua mãe. Patrício se zanga por Cecília estar sempre falando de Malu e afirma que ela sempre vai desprezá-la. Cecília tem a impressão de que o marido deseja que Malu a rejeite para se desfazer dela, como se não fosse seu pai. O padre Anselmo pede para Malu deixá-lo ao menos dizer quem são seus pais, mas ela continua se recusando a saber e afirma que só quer pensar no filho. Cecília volta ao bairro de Malu para procurar por ela, mas é em vão. O padre Anselmo avisa a Malu que ela vai se surpreender quando souber quem são seus pais. Elsa e Nelson discutem e depois fazem as pazes. Leopardo pede para falar com o padre Anselmo e Malu tem medo de que ele fale mal dela. Leopardo conta ao padre o que aconteceu com Malu no rio e garante que Piranha está à espreita esperando para atacar novamente. O padre diz que Malu é um pouco irresponsável, mas que tem um bom coração. Luísa visita a Elsa e conta que Beatriz está trabalhando no banco e morando na casa deles por causa de Eduardo. João Miguel diz a Eduardo que ultimamente tem saído com uma mulher para desabafar e confessa que continua apaixonado por Malu. Ele diz que enlouqueceria se ela ficasse com outro homem. Malu explica ao padre Anselmo que ela e Candelária vão usar nomes falsos para não serem descobertas, pois Leopardo é médico e pode ser que conheça João Miguel. O padre está de partida para a capital. Leopardo agradece a Malu por ter colocado o vaso de flores na sala e oferece uma das flores a ela. Ele confessa que não via flores na casa desde a morte de sua mãe. Luísa pede para Elsa deixar ajudá-la financeiramente. Malu pergunta a Leopardo por que ele é todo estranho. Leopardo desabafa e conta que sua vida é um martírio porque 2 inocentes morreram por sua culpa. Malu sente pena de Leopardo. Malu pergunta a Cosme como era a mulher que se envolveu com Leopardo. Ele conta que era doce, louca e cruel. Malu pergunta se ele mudou porque a perdeu. Cosme conta que houve uma tragédia e por culpa dela morreram 2 inocentes. Estefânia e Isabela têm um plano para evitar que Malu use a criança para reconquistar João Miguel. Estefânia diz a Isabela que se João Miguel não descobrir que Viviana não perdeu a memória, ela mesma vai contar. Malu tenta saber quem são os inocentes que morreram, mas Cosme diz que só Leopardo pode contar porque é um segredo. Cosme afirma que Malu poderia tirar Leopardo do inferno em que vive com carinho e afeto. João Miguel volta a encontrar Ivete e afirma que seu coração é muito difícil de preencher. Ela diz a João Miguel que fará de tudo para que se apaixone por ela. O médico comunica a Rosa que no dia seguinte vai tirar as ataduras de seu rosto. Nelson informa a Elsa que não conseguiu ninguém para editar seu livro. Elsa mostra que tem dinheiro para editar o livro. João Miguel diz a Branca que ama Malu, mas ela o odeia e desapareceu de sua vida. Malu admite para si que não deixa de amar João Miguel com todo o coração. João Miguel gostaria de encontrar Malu para amá-la com mais força que nunca. Viviana pergunta a João Miguel o que Malu significa em sua vida. Amador aparece na fazenda com seu cachorro para falar com Malu. Candelária pede para ele ir embora, mas Amador se recusa a ir antes de falar com Malu. Viviana pergunta a João Miguel que papel Malu teve em seu passado. Malu está intrigada com as palavras de Padre Anselmo sobre seus pais. Cecília se desculpa com Patrício e garante que se Malu continuar a rejeitando, vai se conformar, mas antes precisa se explicar e aceitar sua culpa diante dela.
Amador diz a Candelária que faz mais por Malu do que seu marido e veio ver do que ela precisa. Candelária afirma que ela não precisa de nada e se recusa a chamar Malu. Leopardo aparece e pergunta a Amador se ele é o pai do filho de Malu. João Miguel confessa a Viviana que continua amando Malu. Viviana pergunta por que ela o abandonou. Amador diz a Leopardo que não é o pai do filho de Malu. Leopardo pede para ele respeitar a decisão de Malu de não ver ninguém e sai. Candelária diz a Amador que agora se chama Lala e o lembra para não contar a ninguém onde elas estão. João Miguel se nega a contar a Viviana o que aconteceu entre ele e Malu e sugere que ela pergunte ao seu informante. Eduardo chega e Viviana finge não o reconhecer. João Miguel diz a Eduardo que alguém está enchendo a cabeça de Viviana sobre Malu. Malu conversa com Leopardo e agradece por tudo que tem feito por ela e pede perdão. Ela diz que ele é um homem bom e lhe deve a vida do seu bebê. Candelária se surpreende com a atitude de Malu e pergunta se ela está se apaixonando por Leopardo. Malu garante que só pode amar João Miguel, mas Candelária acha que Leopardo está ganhando seu coração. Ofélia pede a Estefânia que visite Viviana, pois ela quer lhe fazer perguntas sobre o relacionamento de Malu e João Miguel. João Miguel convida a Viviana para visitar Rosa no hospital, mas ela se nega. Cosme e Leopardo ainda não sabem como Malu se chama. Cosme pergunta a Leopardo se ele está interessado na garota, mas ele nega. Estefânia confirma para Viviana que Malu está esperando um filho de João Miguel e diz que ela está escondida numa fazenda no interior. Estefânia conta que já tem um plano contra Malu. Leopardo e Malu conversam amigavelmente no galinheiro. Estefânia diz a Viviana que quer aliviar Malu da carga do filho e pede para ela ajudar com dinheiro para pagar os cúmplices. Estefânia diz que por culpa de Malu perdeu tudo. Patrício aconselha a Cecília a ir ver o Padre Anselmo para saber de Malu. Enquanto Malu conta a Leopardo que foi abandonada pelos pais quando era um bebê, Viviana fica sabendo que Cecília e Patrício são seus pais biológicos. Estefânia se nega a falar sobre o passado de Malu e João Miguel e garante que ele vai acabar contando. Viviana decide dar dinheiro a Estefânia para que desapareça com a criança. Malu conta a Leopardo que não quer saber quem são seus pais e vai cuidar do filho sozinha. O Padre Anselmo diz a Cecília que sua filha está bem, mas que continua se negando a saber quem são seus pais. Malu pensa em Leopardo e ele nela. Estefânia está a ponto de revelar o que aconteceu entre João Miguel e Malu no passado, quando João Miguel chega e questiona Estefânia. Ela pede para João Miguel contar a Viviana o que ele fez a Malu no passado. Leopardo dá flores a Malu, diz que são lírios e que foi muito difícil de colhê-los. Nelson chega em casa com seu livro editado e Elsa o critica por ele nem perguntar como ela conseguiu dinheiro e conta que foi sua mãe quem deu. Nelson diz que isso não importa e ela se aborrece. Nelson acaba dizendo a Elsa que o amor acaba. João Miguel garante a Viviana que Malu já saiu de sua vida e insiste em hipnotizá-la. Viviana diz que não precisa recordar nada sobre seu passado e, quando tenta beijá-lo, são interrompidos pela chegada de Branca. Viviana grita com ela. Leopardo elogia a beleza de Malu e pergunta seu nome. Ela diz que se chama Lírio. Viviana conta a Ofélia que Malu vai ter um filho de João Miguel. Amador diz a Isabela e Estefânia que já encontrou o homem que vai ajudá-los no plano contra Malu. É Piranha, o cara que a atacou no outro dia.
Dr. Roberto retira as ataduras do rosto de Rosa e todos ficam satisfeitos com o resultado. Magoada, Elsa decide abandonar Nelson. Balbina avisa João Miguel e Viviana que Branca não responde aos seus chamados. Omar pede que Malu não o trate como senhor. Malu pede a Omar que ele faça seu parto, mas ele se recusa. Todos descobrem que Branca não está em casa. Malu insiste para Leopardo fazer seu parto, mas ele diz que não exerce a profissão. Malu quer saber o motivo e ele diz que não pode dizer a ninguém. Viviana e João Miguel discutem. Leopardo diz a Malu que faltou ao juramento quando terminou a faculdade de medicina. Há 2 anos ele desistiu da profissão e jamais a vida de outro ser vai depender de suas mãos. Viviana está decidida a descobrir o que Branca esconde. Leopardo decide chamar seu amigo João Miguel para passar uns dias na fazenda.